Gratidão. E aqui a gente vai falar um pouco sobre o dar e receber, né? Quanto estamos dando, quanto estamos recebendo, como esse mecanismo, né? Uma percepção mais ampliada, uma percepção da consciência, como que funciona isso, né? Então, na verdade, nós, no mundo material, nós vivendo como seres físicos, estávamos, né? Vamos colocar no passado, porque todos nós agora estamos já em outros níveis de consciência, não importa qual, mas já estamos crescendo, já estamos evoluindo, já estamos saindo da limitação material física, meramente física, né? Então, qual que é a percepção, né, desse ser que ficou vivendo aí nesse mundo físico? Como que o personagem ele atuava e o que ele sempre esteve buscando, né? Então, os personagens sempre buscam resultados. Eles sempre querem algo imediato. Eles sempre querem fazer alguma coisa para obter alguma coisa. Então, eles vão trabalhar em algo porque eles querem receber. Então, você percebe aquelas pessoas que vão correndo e falam: acabou, sextou, sabe, né? Toda aquela loucura. Chegou o fim de semana, sai tudo correndo. Chegou 5 horas da tarde, né? 6, 7, já sai tudo correndo para casa, vai tudo correndo embora. Fala: acabou, ufa. Então, esse mundo é um mundo de seres inconscientes, né? Então, são seres que estão trabalhando no modo de sobrevivência, onde eles não têm nenhuma consciência de quem eles são, e eles estão servindo como um instrumento dos negócios, das empresas, para gerar resultados para as empresas. Então, eles acabam servindo de mecanismos para que as empresas lucrem mais. Então, elas contratam essas pessoas estão trabalhando por obrigação, né? Então elas ficam ali totalmente entediadas, fazendo atividades, para cumprir logo o horário e ir embora. E aí elas ficam esperando receber o seu salário no final do mês e acabou. Então, esse mecanismo é um mecanismo destrutivo, né? Um mecanismo que destrói a amplidão do ser, a conexão do ser com a sua alma, com a sua consciência. Porque é um ser que está desconectado da alma e está simplesmente repetindo uma tarefa para conseguir obter um resultado. Então, ele não está fazendo por amor. Ele não está falando: nossa, gratidão, meu Deus, por esse trabalho que me proporciona me desenvolver, que me proporciona ajudar a minha família, que me proporciona me alimentar, fazer as coisas na vida, né? Aprender coisas, me relacionar com as pessoas. Então, ele não está naquela atividade desenvolvendo as suas virtudes, as suas habilidades. Ele está simplesmente como uma máquina que busca recompensa e resultado imediato para si mesmo, mais nada. Então, aí a gente tem bilhões de pessoas no mundo que a gente que trabalham isso é chamado, né, de um regime de escravidão, né, porque são seres que estão a mente está completamente envolvida num programa de servir à empresa que lucra, que retira, né, pensando em termos energéticos, retira a energia dessa pessoa para obter mais lucro e paga um valor qualquer para ela, que muitas vezes é mínimo, né, em relação ao trabalho que ela desempenha, a quantidade de horas que ela fica envolvida, e essa pessoa aceita isso porque ela não tem consciência do que isso significa e ela acaba se submetendo. Então, diante de uma lei superior evolutiva, de um processo evolutivo, essa pessoa tem que ser retirada dali, se assim ela desejar, evidentemente, se ela buscar, né, o seu próprio processo evolutivo. Por quê? Porque isso não vai levar ela a progredir, né? Ela não há a menor possibilidade, então ela tem que fazer um movimento para conseguir sair de algo desse tipo. Agora, pensando no dar e receber, né, então o que essa pessoa está dando, o que ela está recebendo, é exatamente ela está recebendo o que ela está dando, né? Então perceba que as leis que regem a vida da pessoa, elas estão funcionando
dentro da limitação que ela escolheu estar ou que ela está sem perceber que está. Então ela está recebendo aquilo que ela está dando. Então quando a gente diz expansão de consciência, a gente começa a fazer um movimento de expansão, aí vem uma outra camada, né, de pessoas que estão buscando resultados, melhorar seus resultados, por exemplo, profissionais, né? Então você tem diretores, né, de empresas, empresários, empreendedores, eles estão buscando melhorar seus resultados, mas eles têm um nível de criatividade, eles têm um nível de entrega de serviços, eles estão entregando algo, eles estão fazendo algo, né? Eles estão fazendo coisas que são úteis de alguma forma para a sociedade, para o todo, para o serviço, para a melhoria do serviço, de uma maneira geral. Mas eles também estão na busca, estamos falando ainda da questão física, eles podem ter mais percepção, mais criatividade, mas ainda assim eles se reúnem para derrubar o concorrente. Né? Então, aí criaram um aplicativo, os aplicativos, né? Uber, aí veio 99, aí veio esse, aí veio 200 aplicativos, tudo igual, concorrendo com aquele em preço, velocidade, isso, aquilo, começam a concorrer entre si. Então, o que acontece? Aí é novamente a busca por resultados. Então, o que eles estão doando da sua energia e fazendo? Existe um serviço que está sendo prestado, né? Ou seja, a gente consegue usar um aplicativo, ele funciona, a gente vai, se desloca para um lugar, se desloca para outro, está servindo. Mas o que está no meio? Está no meio que aquela empresa está contratando aqueles motoristas e de alguma maneira, né, no relacionamento, quando a gente conversa com eles, a gente percebe que existe uma insatisfação, porque é explorado assim, por causa do horário, por causa do não sei o quê, sempre existe um questionamento sobre o quanto está recebendo, o quanto aquilo está funcionando e o quanto a pessoa está satisfeita, feliz fazendo aquilo. Então, as pessoas tendem a buscar fora a satisfação, os resultados, e a relação com a empresa é sempre de poder, ou seja, sempre de eu vou trabalhar naquela empresa para ganhar um benefício, porque eu quero algo, e nunca as pessoas estão fazendo algo por amor ao que fazem e desenvolvendo essas habilidades para servir a pessoa que entrou dentro daquele Uber, né? A pessoa está servindo, o motorista que está ali dirigindo, aquele ser de luz, está servindo outro ser de luz que entrou para fazer um trajeto X para levar ele para um determinado lugar. Então, essa relação passa a ser uma relação mecânica e uma relação de negócios, ou seja, uma relação de quanto eu vou ganhar, quanto tu vai perder, quanto que esse ganhou, qual que é a taxa, deixa eu ver qual que é a taxa menor, taxa maior. Sempre existe uma relação, uma coisa no meio que não corresponde a uma lei evolutiva. Agora vamos imaginar esse cenário do aplicativo dentro de uma lei evolutiva. Então, o ser de luz que está servindo aquele aplicativo, aquele motorista, ele sabe que ele está servindo ao todo para transportar pessoas, para levar as pessoas para os seus destinos, mas ele é um ser de luz que está fazendo isso, ele está ajudando essas pessoas para levarem, né, o seu veículo físico dentro do seu veículo motorizado para transportar para determinados lugares. Então existe uma relação com essas pessoas, uma relação de vida, porque ele é um ser vivo, um ser de luz que está fazendo isso para servir ao todo. Então ele está fazendo essa atividade porque ele está desenvolvendo sua capacidade de se comunicar com as pessoas, de dirigir aquele aplicativo, de levar as pessoas, de encontrar melhores caminhos, enfim, de se relacionar com o mundo através daquela tarefa. Então é uma tarefa que ele foi colocado onde ele pode se relacionar com o mundo inteiro. Por quê? Porque podem vir pessoas de outros países, entraram lá no carro dele, e ele conheceu uma pessoa que veio dos Estados Unidos, ele conheceu não sei quem que veio não sei de onde, e ele vai ampliando o seu mundo, a sua consciência vai se ampliando
a partir daquela atividade que ele desempenha. Então isso é uma mudança em relação à lei evolutiva, ou seja, qualquer atividade que eu esteja desempenhando, eu estou fazendo aquilo para o todo, para o Deus, né? Ou seja, eu estou vivo, fui colocado numa determinada atividade, estou vivendo aquilo, vou viver aquilo integralmente. Aquilo está me proporcionando um ganho necessário, porque ainda existe a moeda, enfim, o dinheiro como meio de troca, e eu estou fazendo aquilo, mas eu estou fazendo para o todo. Então eu estou servindo, e não simplesmente uma pessoa vai entrar no carro, eu não vou nem falar bom dia nem boa tarde, vou levar para o destino, e no dia seguinte eu faço isso 20, 30, 50 vezes por dia, como se fosse um robô, uma máquina. Então o que vai acontecer diante disso? Muitas situações, né, como os seres não valorizam as atividades que desempenham, ou seja, o seu próprio trabalho, o seu próprio serviço. Então essas atividades, essa, por exemplo, ela vai ser integralmente substituída por carros autônomos. Então isso não demora muito para que a gente tenha aí carros autônomos e não exista mais motoristas para fazerem esse serviço, né? Então veja, isso vai se tornar uma atividade que um robô, né, faz, um carro conectado a uma tecnologia vai fazer esse transporte das pessoas e mais, né? Podemos ter transportes coletivos maiores, né? Não transportes individuais, para levar mais pessoas e transportar mais pessoas aonde não precisa de ninguém, de nenhum ser humano fazendo essa atividade. Então, o que é o dar e o receber aí, né? Então, ele está, simplesmente ele não está se doando, ele só quer receber. Então, o ser humano passou a ser um ser que só quer receber, ele quer receber as informações, ele quer receber os conhecimentos, mas ele não quer dar nada, ele não dá nada, ele só quer receber. Então, ele fica só sentado recebendo e cobrando do outro, não, quero mais, quero mais, quero mais, e cobrando das pessoas que elas deem as coisas para eles, e eles não faz nada para ir pescar, aprender a pescar o peixe, ele só quer receber o peixe lá na mesa pronto, e ele não se dispõe a fazer isso, né? Então, o que é esse dar e receber? É um grande chamado. A nossa comunidade aqui, né, vamos chamar da nossa egrégora. Por quê? Porque o equilíbrio está, esse dar e receber, na verdade, quando nós aprendemos coisas, nós começamos a aprender, a maior alegria que existe é compartilhar isso, ou seja, compartilhar um processo de ascensão, né, de descoberta de que existe uma consciência, de que existe alma, de que existe um processo interno, de que existe um mundo interno a ser descoberto. É uma enorme alegria compartilhar. Então você está se doando, mas ao mesmo tempo quem doa e quem recebe. Quem doa e quem recebe é o mesmo. Por quê? Porque quem está doando já não é mais o ser, o ego, né, o personagem. Por quê? Porque ele já reconheceu que existe algo muito maior que essa luz toda, né, que a gente recebe, que nos anima, que nos move para uma ação desinteressada, né? Então, o que é esse compartilhar? Por que é a vontade enorme de compartilhar isso? Porque isso vem da alma, isso vem do espírito, né? O espírito, ele quer compartilhar, ele quer manifestar aquilo que ele recebeu. Então, ele está o tempo todo manifestando o que ele recebeu, seja numa conversa, seja no trabalho, seja aonde for, ele sempre está levando algo a mais. Então ele busca se doar aquilo que recebeu. E sempre esse mecanismo está associado a uma lei superior. Então a lei superior, a gente não está fazendo algo porque a gente está buscando uma recompensa ou criando uma expectativa de retorno de tantos resultados, né? A gente não está. Então isso eu percebi, né, até como exemplo, claramente, quando eu estava num projeto que tudo deu certo, era muito bacana, mas eu percebia justamente que existia uma coisa que eu me sentia muito mais realizada do que
o fato de estar ali era um projeto bonito, grande, né, com outros países, etc. Mas eu me sentia super feliz de estar ali, mas eu percebia algo muito maior em termos de realização do que aquela circunstância. Então era justamente, né, depois eu percebi que era justamente o chamado interno da autorrealização do núcleo da alma, né? Porque a alma, a consciência, o espírito, ele precisa se autorrealizar, ele é autorrealizável. Então, o ego é aquele que quer o resultado, que alguém recompense, né, aplauda, isso, aquilo. Isso é maravilhoso. Mas imagina se você só tem isso. Então você sai e você necessita dos aplausos, né? Pessoas palestrantes, né, que eu conheci muito, eles vão e eles fazem suas palestras e eles recebem aqueles aplausos, né? Aí vai outra palestra, aqueles aplausos. E eles geram uma necessidade de serem aplaudidos, né? Agora imagina se esse ser não se conecta à sua própria alma. Então o ego, personagem, vai precisar, necessitar desses aplausos para viver. E no momento que não tiver aplauso, as palestras forem feitas de outra forma, como aconteceu na pandemia, né? As palestras foram, praticamente ninguém podia fazer palestra mais presencial, todo mundo tinha que fazer online. Então todos eles correram para arrumar suas casas, fazer seus cenários para começar a fazer palestra online. Por quê? Porque eles estão se doando? Não, porque eles precisam dos aplausos. Então aqueles aplausos, ele falou, agora a gente vai transferir e vamos tentar os aplausos dentro de um cenário que a gente vai criar para continuar fazendo aquilo. Então eu percebia claramente um grau de necessidade de algo externo. Então o que a gente traz aqui, né? O objetivo desse Dar e Receber, desse vídeo aqui, da consciência, é a gente buscar o autoconhecimento, a autotransformação, que vai levar à autorrealização. Então nós precisamos estar preenchidos com isso. Aí sim, porque aí você pode fazer uma palestra, receber aplausos, só que isso já não vai ter mais o mesmo significado. Você não vai estar preso a essa circunstância dos aplausos para se sentir validado ou anotar lá os seus resultados que, agora 30ª palestra, aplausos, né? Então você não vai ter esse vínculo, essa conexão mais do ego, do personagem com a necessidade de resultados. Então as empresas e as pessoas, a grande maioria se perde porque ela está buscando, e o resultado é sempre depois, então você está sempre fora do momento presente. Ao passo que quando você está no momento presente e você está fazendo, se doando, essa energia está dentro de você, ela não está fora. Ela é a sua própria energia que você está doando, a energia que está na sua consciência, naquilo que você está vivendo. Então, a atividade em si, ela não deve estar desvinculada daquilo que você é. Então, esse é o grande desafio, a gente se unir, né? Então, eu estou fazendo uma palestra, eu estou sendo aquela palestra. Aquilo que eu estou fazendo não é porque eu estou buscando, os aplausos, ou porque, deixa eu ver quantas pessoas, quantas fotos, né? Isso existia muito, né? Participei dessas coisas também. E aí tudo, né? Para ver se valida o quanto, né? E aí as pessoas vão caindo num vazio. Então hoje a gente tem pessoas, situações de problemas emocionais e mentais por conta desse esvaziamento. Então esse preenchimento da nova energia, da nova consciência, é o que muda completamente a nossa visão de mundo. Então primeiro, autoconhecimento, seu processo de se reconectar com você, buscar o seu processo ascensional, que é a sua união, o seu personagem, a sua personalidade com a sua alma, com aquilo que você é. Então você vai unindo tudo isso e a sua personalidade vai ser uma expressão da sua alma, daquilo que você veio fazer. E aí você pode
obviamente, né, se você já fez palestras ou qualquer tipo de atividade, você já tem essas habilidades, elas vão ser até exponenciadas. Você pode fazer palestras e tudo, mas você não vai estar mais fazendo aquilo com o objetivo de ser melhor que os outros e ter lá os aplausos, obter os aplausos ou as recompensas que o ego se prende. E com isso, a autorrealização, ou seja, o fato de o ser estar buscando, ele estar preenchido com essa energia e ele estar irradiando isso, ele já não depende mais desses resultados meramente materiais, né? Então essa é a grande lei superior. A grande lei superior é tirar a gente da ilusão de que você precisa ser validado com aquilo que você está fazendo para você continuar sendo. E não. Por quê? Porque para você ser, você não precisa da validação externa. Você vai continuar sendo independente da validação externa. Por quê? Porque a consciência está movendo o ser para o trabalho que ele veio fazer. Então aí ele vai se expressar no mundo unindo esses corpos, né? Unindo essas partes. Então ele não corre o risco de cair no vazio. Então as pessoas caem no vazio porque elas não estão preenchidas com a sua centelha divina, com aquilo que é realmente o poder dessa pessoa, a luz que anima essa pessoa. Então ela fica ofuscada dentro de um cenário com outros que estão fazendo a mesma coisa, né? No caso dos palestras tem vários fazendo a mesma coisa, e eles estão competindo entre si, né? Então me lembro que isso surgiu comigo também. Então, e aí agora, né? Eu não estou competindo com ninguém, né? Eu estou, na verdade, buscando vencer a mim mesma e não competir com o outro. Por quê? Porque o outro é um ser de luz que tem outra história, que tem outras coisas para aprender, para desenvolver, e cada um é único, né? E ele, como eu vou concorrer com ele se ele é Deus, né? Eu não seria doida, né? A ponto de concorrer com uma divindade, né? Então esse é o respeito, né? Porque você está vendo no outro, o outro é Deus, ele é um co-criador. Então não importa que nível de consciência está, mas tem que respeitar, respeito mútuo, porque você está se vendo, né? Está fazendo o seu próprio processo. Então o chamado do dar e receber é para a gente cuidar, né? De nem estar buscando se doar sem ter compreendido quem você realmente é. Então as pessoas se esvaziam também, porque elas começam a doar, mas ela não tem o conhecimento interno, o mundo interno desenvolvido, bem estruturado, bem, né, digamos, sustentado. Então ela acha que ela vem dos serviços, o assistencialismo. Então a pessoa acha que fazendo aquilo ela está cumprindo a sua tarefa no mundo e acaba se esvaziando também. E a mesma coisa aquele que está sentado que só quer receber. Ele fala, não, isso aqui, mas vai lá, você resolve para mim. É melhor que você faça, porque você tem mais jeito, né? Quantas vezes a gente escuta isso? E vai jogando atividade para o outro, né? Então isso também, essa pessoa está se esvaziando. Por quê? Porque como ela vai receber sem dar, sem doar. Então nós temos que ter um equilíbrio disso, que é o momento em que o espírito toma a forma, assume a forma e fala, agora nós vamos caminhar no mundo juntos. Então o meu eu superior está comandando o avatar para caminhar no mundo. Então ele não depende da circunstância externa. Então o eu superior vai colocar atividades para ele realizar, ele vai estar fazendo aquilo, mas não é algo que ele está fazendo porque ele está dependendo. Por quê? Porque o eu superior preenche o nosso ser com tudo aquilo que é necessário, né? Então, a energia, ela precisa estar preenchendo o ser com os suas virtudes, os seus valores. As leis superiores precisam estar operando nesse ser. Então ele está imbuído de frequências de energias que simplesmente esse coquetel todo, vão fazendo ele se mover no mundo e realizar as atividades com amor, né? Ele não vai pilotar
aquele Uber por obrigação e sai de casa que nem um louco porque ele precisa ganhar dinheiro e mais nada. Então eu estou pilotando esse veículo, que é o invólucro da vida, né? Com todo amor e carinho e dedicação, porque eu estou vivendo a vida. Então essa é a diferença de uma quinta dimensão, uma terceira dimensão, onde as pessoas estão correndo, né? Porque elas precisam passar na frente, porque elas precisam forçar as coisas. Entendam que na lei evolutiva você não pode forçar. O campo, nós estamos dentro do campo eletromagnético. Então, as leis universais são voltadas para o soltar. Ou seja, eu tenho que estar vibrando na vibração da minha essência. E os meus corpos estão vibrando na mesma vibração da minha essência. Então eles vão trazer as informações, trazer os insights, trazer a criatividade, os impulsos, a inspiração, para que eu possa ser, fazer e manifestar. Ser, né? Primeiro o ser, e aí ele vai fazer e manifestar. Eu não posso fazer o contrário. Eu não posso sair com o meu veículo a campo, obrigando as pessoas a recompensarem ou então elas me aplaudirem à força, né? E aí entra todo o mecanismo de marketing que pertence ao mundo terceira dimensão, que são as pessoas que vão convencer pessoas, né? Olha, fala assim, sobe lá, desce aqui, dá 5 pulinhos, né? O passo é esse, aquele outro. Você vê que elas falam e elas trabalham o tempo todo no mundo mental e emocional das pessoas, né? Então isso é uma técnica de todas essas vendas e todos esses serviços de marketing. Eles atuam no plano tridimensional, os corpos físicos. No momento em que você está num plano espiritual, num plano de consciência elevado, você olha dali de cima, né, e você vê todo aquele círculo, você vê todo o circuito de manipulação onde as pessoas ficaram ali, presas buscando resultados somente para as suas personalidades ficarem felizes, e aí elas ficam momentaneamente, e depois elas logo vão buscar outro resultado, e outro, e outro, e outro, e outro, e essa energia vai sendo esvaziada. Então o dar e receber precisa ser uma união do ser maior com o nosso veículo, sendo somente um veículo. Ele não é o dono de nada, ele só está fazendo a experiência, e essa experiência precisa estar conectada a uma lei superior, a um movimento superior, para que ele tenha uma atuação no mundo coerente, e uma atuação onde ele possa contribuir para a evolução humana. Porque se esse ser não contribui para a evolução humana, ele faz esse movimento, né, frenético. Aí vem outro e copia, outro e copia, outro e copia, outro e copia. Aí você tem 4 bilhões fazendo a mesma coisa e estão dentro do mesmo problema. Por quê? Porque eles não estão buscando evolução, porque não interessa a evolução, eles querem resultado imediato. O tempo todo é resultado imediato. Então isso é de uma baixa consciência, de uma baixa frequência, que não leva a nada, porque que resultado você pode ter a partir de uma consciência que não está conectada ao sua mente superior, né? Então, se você descobre que você pertence, que você é um ser, né, um semente estelar, você está conectado a um outro plano cósmico, um plano de existência maior, e você tem determinadas tarefas a cumprir aqui. Então, determinadas coisas já não fazem mais sentido, né? Então, essa busca frenética, ela já vai mudar completamente. Por quê? Porque as leis são outras. Então, não adianta aquela pessoa querer mais viver de resultados. Então, hoje você pega grandes treinadores, eu estava lendo sobre isso, treinadores mentais, né? Treinadores que fizeram grandes trabalhos no mundo, que tem bilhões, sei lá, de seguidores, mas eles se depararam com o quê? Com a lei espiritual. Eles se depararam com a lei espiritual e falaram, imagina,
Se eu estou lá e só busco esses resultados, sou bem sucedido. Tenho 5 bilhões, né? Tem 5 bilhões, tem um patrimônio gigantesco, tem um monte de coisa material, resultado material, seguidores, tudo de números. De números, de casas, de coisas, tudo. E ele não tem o conhecimento da lei superior. Quer dizer, ele vai, toda essa energia que ele colocou para trazer esses seguidores, para mover esses resultados, para chegar nisso que ele chegou, ele está dando a vida, entende, gente? Ele está dando a vida para os resultados. Então, ele não está num caminho espiritual. Ele está dando a vida para... Ele não está dando a vida... Quem deu a vida? Deus, né? Então, você tem que estar conectado a Deus, né? E não a alguma coisa no meio e depois vem Deus. Primeiro, buscar o reino de Deus, como diz Jesus, né? E tudo mais lhe será acrescentado. Se eu faço um movimento desse, né? Eu quero os resultados. Buscar primeiro o acréscimo e depois o reino de Deus, ao contrário, como o mundo fez. Imagina, chega uma pessoa dessa, com todos esses resultados, e ela está por dentro vazia. Ela vai se esvaziar completamente, porque ela foi buscando lá fora, foi ampliando, os resultados foram ampliando, ela tem mais e mais pessoas, mais pessoas. São bilhões de pessoas, e ela está colocando a energia dela para fora, trazendo tudo aquilo, fazendo cada vez mais planejamento de resultados. E uma lei superior, o que diz? Não vale para uma lei superior isso, né? Vale, obviamente, para as habilidades que essa pessoa está desenvolvendo, para a sua competência, evidentemente, e tudo mais, mas o quanto ela precisa de resultados mais para chegar numa lei superior? Não precisa mais, já é suficiente, 5 bilhões, já tem 5 bilhões de seguidores, não é suficiente, né? Aí ela começa chega um ponto que vai bater nisso aqui, porque aí vai chegar o encontro dela com ela mesma, que é o que estamos vivendo, o despertar da consciência coletiva, onde essas pessoas estão falando, cara, né? Será que era necessário tudo isso? Então você percebe que não. Por quê? Porque quanto mais resultado no mundo material é necessário para você perceber que não é ele que te traz, ele é importante, mas ele precisa estar somado, precisa estar junto com aquilo que você é, com a sua autorrealização. Por quê? Porque se você não tem nada dentro, você vai doar o quê? As pessoas estão doando, estão dando a sua vida para obter algo em troca. Então imagina, aí você tem o quê? Todos aqueles bilhões de seguidores pendurados ali. Energeticamente, o que significa? Quantos deles estão junto àquela pessoa específica? Eles estão evoluindo com aquela pessoa, ou eles estão interagindo, ou estão absorvendo alguma energia interessante, algum conhecimento interessante que está fazendo eles irem para um próximo nível. Ou não, ou eles estão ali só porque eles estão sendo trabalhados no corpo físico, que é o que a maioria acontece, emocional e mental, e ele se sente motivado. Mas motivado é um nível baixo de frequência, de motivação é um nível de personalidade. Então o que ele precisa? Ele precisa de informação, energia, para que ele faça um processo de ascensão, de elevação. Então esse trabalho é para proporcionar para as pessoas criarem, ampliarem seu mundo, para elas terem uma nova perspectiva que vai além daquele resultado material físico. Então hoje ela pode não estar tendo aquele resultado porque ela não está buscando o reino de Deus. Ela está batendo naquele mesmo circuito, e aquele circuito está mostrando para ela que não é por ali. Então ela precisa fazer esse movimento de sair da caixa para um movimento de conscientização do seu ser, que é um ser divino e não um ser só voltado para ficar
se matando para buscar resultados. Porque aí o que essas pessoas fazem? Elas fazem isso, aquelas pessoas compram cursos, né? Eu vi um caso de uma pessoa que comprou 8 vezes o mesmo curso de um desses treinamentos. Então, 8 vezes o mesmo significa que ela não entendeu nada do treinamento. Ela comprou a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta, a sétima e a oitava. Agora imagina, se você tem consciência, né? Então, tenho cursos de mentoria. Se eu percebo que tem uma pessoa que fez o primeiro, fez o segundo, no segundo eu já vou estar falando, mas como assim? Porque ela não pode fazer o segundo. Se ela fez um, já é suficiente. Se isso não aconteceu, eu jamais vou permitir, a não ser que essa pessoa realmente diga, não, eu quero fazer de novo, eu preciso fazer de novo, e haja uma comunicação com essa pessoa para ela entender, compreender aonde que foi que a coisa não pegou. Por quê? Porque o objetivo, né, e o objetivo dos mestres todos que passam por aqui, que nos ensinam, não é que todo mundo fique pendurado, é que as pessoas sejam liberadas, né? Ou seja, que ela receba uma informação, que ela receba um conhecimento que dá um estalo nela, ela fala, putz, entendi. Né? Não é mandar embora, mas imagina você ter milhares de pessoas que estão comprando N vezes o mesmo curso e você não tem uma atitude. Por quê? Ela está pagando o mesmo, porque ela não está compreendendo. Então esse é o papel da consciência. Então esse é o papel de conscientizar as pessoas do que está acontecendo, por que isso está acontecendo, por que ela está buscando de novo. Aquela mesma história, né? A gente lê um livro, aí você lê de novo. Isso é normal, porque quando você lê de novo, você está num outro estado, mais evoluído, e aí você pode perceber coisas que você não percebeu anteriormente. Agora, um curso, se você chegar num ponto de você comprar e pagar pelo mesmo tantas vezes, existe algo para ser questionado. Né? Então, isso está dentro de quê? De resultados. Por quê? Porque existe um planejamento de resultados de quem está fazendo isso. Então, a gente tem que tomar todas as nossas ações, né, no dar e receber, para equilibrar isso. Né? Então, o ponto principal é a consciência, a evolução da consciência, o despertar da consciência, a gente ter esse mecanismo de busca, de autoconhecimento, de se reconectar à nossa essência, porque aí nós vamos perceber, isso eu devo fazer, isso não devo fazer, isso me faz bem, isso não faz, e aí você se envolve com as atividades que realmente fazem bem. Mas o papel dos mestres, ascensos e tudo é ajudar, apoiar, e aí você vai evoluindo, vai percebendo, você vai transferindo isso para outros, e os outros também vão aprendendo. Então, você faz cursos, faz mentoria, faz o que for, palestra, evento. Não, cada um de nós tem determinadas formas de transferir. Só que isso está dentro de uma lei superior, que é a lei que nós temos que fazer isso dentro da lei superior. Então, a lei superior está operando dentro daquele evento. E quem está vindo é a pessoa que precisa receber aquilo. Por quê? Porque está dentro de uma lei maior e não dentro do mecanismo da terceira dimensão, do sistema, do marketing, do não sei o quê, que faz toda uma bagunça energética e que não gera realmente o despertar da consciência para que as pessoas possam compreender que são seres divinos, que não são seres tridimensionais que estão ali e que precisam fazer 20 vezes aquele curso. A pessoa que recebe isso e a pessoa que dá isso precisam estar em sintonia. Né? Precisam estar em sintonia. Então, se aquele que está fazendo tem mais consciência, ele já vai sinalizar e vai perceber que não, tem alguma coisa está errada. Então, o que eu vi desses grandes treinadores é que eles perceberam que existia um nível, que é o nível espiritual, e que eles estavam fazendo cursos e trabalhos na mente das pessoas, e não na consciência. Então, elas não estavam despertando a consciência, elas estavam empoderando o personagem. Então, a grande parte dos cursos levou o personagem a ficar mais empoderado, né? Que é importante empoderar o ser,
Mas o importante é fazer esse movimento energético de empoderação do ser para que ele busque o seu próprio núcleo interno, para que ele busque algo maior, que ele busque o seu eu superior. Então, o empoderamento é para que você busque o seu eu superior. Não é para você sair que nem um louco, né? Você buscando todos os resultados no mundo, e aí você vai se esvaziando, você vai buscar 1, 2, 3, 4. E aí você chega em um determinado ponto que você não tem mais naquele nível para buscar. Né? Então, aí que as pessoas caem nessa situação. Porque aí, como é que ela vai fazer esse impulso para subir se ela colocou todas as fichas no mundo terceira dimensão? Então, isso aqui é um cuidado que os nossos guias espirituais e todos os mestres, tudo que nos acompanha, eles procuram perceber claramente de demonstrar para a gente o quanto daquele resultado já foi o suficiente para você perceber determinadas coisas. Então você não está fazendo aquilo porque você está buscando um resultado para ser melhor que os outros, mas para você entender o que o resultado significa para você. Então você alcançou aquele resultado, uau! Nossa, maravilhoso, né? Você traçou uma meta e ela se deu, maravilha. Mas ele automaticamente, a lei vai te mostrar o que significa isso para você, para o seu processo de evolução, né? Para o seu processo de confiar, de confiança, de habilidade, de empoderamento, quanto significa. Mas na medida disso ele já vai te mostrar, dentro de uma lei superior, o que mais que você tem que fazer diante daquilo. Porque ele vai te mostrar que aquilo não é suficiente. Eu falo, não, tá bom, mas não é suficiente. Você vai ter que ir além disso. Então essa é a transcendência que a gente chama, né? O momento de ruptura, de barreira do terror e tudo isso. Porque aí a pessoa está escravizada nos resultados e ela não consegue sair daquilo. Ela fala, não. Ela já criou um estilo de vida. Porque ela se cria um estilo de vida, né? Então ela cria um estilo de vida com um padrão gigantesco e ela vai querer manter tudo aquilo para ela continuar dentro daquele sistema. Só que agora o planeta está sob leis superiores. Então como é que fica aquilo? Né? O que é considerado para a lei superior dentro daquela situação de cada um? O que cada um está fazendo é considerado como resultado para uma lei superior. Então isso que a gente tem que estar muito consciente, porque para uma lei superior não é o quanto você está fazendo lá fora no mundo, que você pegou o seu avatar, foi para o mundo inteiro, postei ele para o mundo inteiro, me apresentei no mundo inteiro, fiz um diabo no mundo inteiro. Mas para a lei evolutiva, o importante é o desenvolvimento, a evolução da sua consciência. O quanto você evoluiu com tudo aquilo que você fez. Por quê? Porque você pode ter feito tudo isso e continua no mesmo nível de consciência. Você fez tudo dentro do mesmo nível. Né? E se uniu a todos aqueles que também não, que a grande maioria não quer esse processo porque quer se manter naquele nível físico, onde existe um tipo de zona de conforto que não vai te... Porque quando você passa por uma lei superior, o espírito é provado o tempo todo. Não é o ser físico. É a entrega do ser físico que vai ser testado. O quanto você está disposto a entregar todos aqueles cenários e todas aquelas maneiras que você encontrou de se expressar no mundo, né, que você achou que era tudo, para ser o seu eu superior. Porque é o seu eu superior que você tem que ser, e não mais aquele personagem que você achou que era o bambambam da história, né? Então, quando conflita o eu superior com o personagem, eles vão ter que se unir. Aí eles vão ter que se unir para a tarefa e eles vão ter que estar em linha. E aí entra a lei superior que vai te cobrar, entre aspas, né? Porque a lei superior não cobra nada de ninguém, gente. Não existe nenhum tipo de cobrança. O que existe é a demonstração de que você pode ir mais além. Então, ela sempre está te ajudando com amor e sabedoria. Sempre. Amor e sabedoria. Amor e conhecimento. Amor e sabedoria. E vai estar te impulsionando para você manifestar no mundo as leis superiores. Que esse é o objetivo. E o que é a lei superior? A lei superior é a lei do amor.
incondicional. A principal, né, que move tudo, é a lei do amor incondicional, onde você não vai caminhar no mundo concorrendo. Você não vai caminhar no mundo buscando lá fora resultados. Você vai caminhar a partir do seu mundo interno e da sua consciência, do seu nível de consciência e daquilo que você está desenvolvendo internamente. E essa expressão vai ser a expressão original do seu ser, manifestado na forma que tem que cumprir a missão. Né? Cumprir a missão nesse planeta significa implantarmos as leis superiores, vivermos essas leis superiores, onde todos prosperam, onde todos podem fazer as coisas a partir da sua criatividade, onde ninguém está impondo nada. Então essa busca de concorrência entre empresas, tudo isso desaparece, porque numa lei superior é a lei da cooperação. Então eu entendo que a gente vai ter que mudar completamente a nossa visão de mundo para cooperar uns com os outros, porque tudo está conectado. Então as virtudes, os valores, tudo isso é colocado à prova. Por quê? Porque o espírito, ele é a essência, ele é o todo, ele está manifestado, nós estamos manifestados como uma partícula do todo. Então o todo, ele não tem distinção, né? Ele não fica buscando ser melhor ou ser pior, ele é. Por isso que a gente fala que o mais importante, né, uma lei evolutiva, é o ser. Eu sou a abundância. Eu sou a abundância, não é eu vou ser, eu fui. Eu sou. Eu sou. Sempre vai ser o eu sou. Significa que nós temos que emanar, sermos essas leis, vivermos, para que a gente possa compreender como funciona. Então aí você pega, por exemplo, duas pessoas, uma pessoa que está fazendo um trabalho evolutivo e outra que está no ego buscando resultados, e coloca as duas, imediatamente você vai perceber aonde está cada coisa. Né? Porque aquela pessoa, primeiro que ela já vai ser difícil chegar junto dessa, porque ela vai sentir a ameaça imediata, mas não a ameaça da pessoa que está fazendo o processo evolutivo, do ser. Ela vai sentir a ameaça porque ela vai ver o reflexo do que ela não está fazendo e que ela está meramente buscando resultados para ela, resultados próprios, pessoais. Então, nesse confronto é onde as coisas se clareiam, se abrem, né? E a gente começa a perceber realmente a realidade. Porque o confronto com essas leis e com tudo que move o universo está presente no planeta. Então o que acontece é que muitas pessoas vão despertar e vão se deparar com isso. Vão falar, opa, né? A pessoa passou 20, 30 anos buscando resultados nas empresas freneticamente, e deixou o seu ser divino de lado. Sendo que o eu superior ficou lá esperando. Mas até que horas isso, né? E as pessoas ficaram se matando, né, para conseguir esses resultados. Por quê? Porque ela acaba tendo que colocar toda a sua energia para fora para alcançar X pessoas, para isso, para aquilo, porque ela está querendo o resultado e não o encontro consigo mesmo. Então nós temos que fazer a escolha. Ou nós buscamos quem somos e passamos, nos integramos e permitimos que o eu superior nos guie, porque existe um guia real e uma vida real, ou a gente continua como personagem buscando resultados e patinando no mundo, exigindo que os outros aplaudam e vivendo de aplausos externos, sendo que não vamos levar para a vida evolutiva os aplausos, porque eles são uma ilusão, eles são transitórios e eles vão ficar armazenados numa memória. Agora, a consciência que nós vamos levar, a evolução da consciência, que é o que nós vamos levar, as impressões da evolução da consciência, elas são eternas. Seja estando nesse avatar ou em outra vida, em outro momento, a gente vai levar conosco sempre. Então a prioridade é sempre o processo evolutivo, para que a gente possa imprimir na nossa consciência essas leis superiores, o que está acontecendo no planeta, nossa visão de mundo, a nossa reintegração com a nossa essência,
e começarmos a viver isso a partir do nosso centro, da nossa energia. Então, atentarmos aí ao dar e receber, e no momento que a gente entra nesse processo evolutivo, quem dá e quem recebe. Aí a gente começa a ver que é a mesma coisa, quem que está dando? Né? O Espírito está trabalhando através de nós, está dando porque recebeu. Então eu recebi a informação, eu estou dando, transmitindo. Recebi, transmiti. E aí eu recebo de volta, né, de outros que estão fazendo, estou recebendo, tudo começa a se conectar. Então as coisas começam a fazer sentido. E aí o ser vai estar sempre imbuído e preenchido das leis que regem o universo. E não das leis inventadas no mundo físico que a gente foram inventadas, né? Que na verdade elas não são leis universais, elas são leis que valem para uma dimensão de consciência só, que está ali nesse momento nesse planeta. Enquanto que as leis universais valem para todo o cosmos, se você estiver aqui, se você estiver em Marte, em Urano, ou se você estiver em Vênus, ou se você estiver onde for, qualquer parte do cosmos, em outra cidade, qualquer coisa, você sempre vai estar diante das mesmas leis. Então as suas possibilidades se ampliam de conexões com outros mundos, outras realidades, outras energias, outras possibilidades que estão muito além dessa dimensãozinha, né, dos resultados pequenininhos que se ampliaram porque focalizaram naquilo como uma única realidade. Então vamos equilibrar o dar e receber e fazer. O importante também, né, do receber é que nós precisamos ser humildes para receber, né, e o dar também, né, de uma forma ou de outra a humildade é fundamental, né, ou seja, a gente permitir que possamos receber presentes, né, aconteceu isso muitas vezes, que são coisas inesperadas que acontecem, mas que são enviadas pelo universo. Então permita-se receber, né? Você fala, não, eu vou fazer esse almoço. Não, permita-se, você recebeu, alguém te convidou, permita-se. Então permita-se receber. Por quê? Porque o universo, ele sempre vai te trazer, o dar e receber é sempre um movimento universal, não é um movimento do ego. Essa é a diferença. O ego vai querer buscar alguma coisa. O universo, você não está esperando nada, e veio, e aquilo chegou. Então essa é a diferença. As leis, essas leis, você não espera nada, você não tem expectativa. As coisas acontecem. Na outra, você está todo cheio de expectativa. Não, porque eu quero isso, eu quero isso. E você fica buscando as coisas como freneticamente, e elas não se dão, e quando se dão, é todo um esforço que nem valeu a pena tudo aquilo que se fez. Aqui, você não busca nada, não espera nada. E as coisas acontecem. Então é isso que tudo quer ensinar, né? Que leis universais não são para serem forçadas, não são para serem recompensadas nem para buscar nada. São para serem vividas. Você solta, você aceita e vive. Então aí você entra no fluxo. O outro, você entra na resistência. Não, se não for assim, não quero. Então, essa lei não pode operar, porque você está ali reclamando ainda, né, das coisas que não estão ou estão acontecendo. Então, vamos equilibrar o dar e receber. Gratidão.